Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, hoje tratando de um assunto extremamente importante, que é a questão da economia popular, do empreendedorismo, do microcrédito. E para isso nós trouxemos a doutora Silvana Parente, ela que foi secretária de Planejamento do Estado do Ceará, hoje é diretora de Economia Popular e Economia Solidária da ADESE, que é a Agência de Desenvolvimento do Ceará. E eu penso, Silvana, que esse tema é extremamente importante, porque nós temos acompanhado que o que mais gera emprego no país é a pequena, é a microempresa, e cada vez mais é um país que tem empreendedores, né? E aqui no Ceará nós temos essa cultura do empreendedorismo, já faz parte assim da nossa cultura. Eu acho muito feliz essa ideia do governador Elmano de Freitas promover, né, o empreendedorismo, o microcrédito. Então, eu queria iniciar, Silvana, que você pudesse explicar aqui para os nossos internautas, para os que estão acompanhando o nosso podcast, o que é mesmo a economia solidária, a economia popular, por que essa diretoria existe na ADESE, né? Enfim, em seguida vamos tratar do microcrédito, vamos deixar para o segundo momento, mas eu queria entender o porquê ter uma diretoria de economia popular, ter uma instância de governo que trata de economia solidária. Perfeito, Bruno. Primeiro eu queria agradecer o convite para debater esse tema, que é o tema, vamos supor, da minha especialidade, do que eu estudei, do que eu trabalho, né? E começando por ele mesmo, do ponto de vista conceitual, né? Eu pergunto, o que é economia popular? O que é a economia solidária? O que é isso, né? Então, as pessoas, às vezes, não compreendem qual é a diferença. A diferença é que a economia popular e solidária, ela é focada no trabalho e na geração de renda, ela não é focada no capital. Okay. Então, ela, de certa forma, é um contraponto, é uma alternativa, é um complemento da economia capitalista que não consegue absorver a maioria dos trabalhadores no circuito econômico de consumo e geração de renda. Então, só para você ter uma ideia, normalmente essa economia tem um grande nível de informalidade, né? Quando a gente chama de economia popular, nós estamos chamando dos pequenos empreendedores individuais. São os MEIs, né? São os MEIs, mas também são os informais, porque grande parte deles são informais. Se você olhar para a matriz do trabalho, na PNAD, que é do IBGE, a estatística, 54% da mão de obra do trabalhador cearense é informal. E desse total... A maioria, então. A maioria. A maioria. E grande parte deles está nessa economia popular e solidária. Então, ela é esquecida muitas vezes pela política pública, né? Porque a política pública é voltada para as empresas, o incentivo fiscal que dá emprego, o emprego da carteira assinada, que é o sonho de cada pessoa ter uma carteira assinada, ter estabilidade no emprego. Sim. Mas essa economia, ela é um pouco diferente, né? Ela é ligada ao empreendedorismo, mas um empreendedorismo que ele é multifacetário. Aí a gente vai segmentar, ele não é homogêneo. Por quê? Porque ele tem desde o empreendedor de sobrevivência que está ali porque não tem outra alternativa de trabalho, não consegue emprego na economia capitalista. Por exemplo, Silvana, quem são esses grupos assim, mais comuns que você tem? A maioria deles são pequenos comerciantes, pequenos ambulantes, mercearias, lanchonetes. Né? São mais desse ramo do pequeno comércio mesmo. Se você sair aqui na esquina, você vai ver aqui na porta do colégio, você já vai ver. Vendendo café, tem ali a bicicleta, ali atrás, bota um bolo, o café. Tapioca, o café, a lanchonete, né? E também tem prestadores de serviço também, profissionais autônomos que prestam serviço. E a gente costuma dizer, na economia popular e solidária, não tem um patrão e um empregado. Ele é o patrão, ele é o empregado. Ele é autônomo, né? No máximo, ele emprega uma pessoa da família, às vezes até de maneira informal, mas ele, pela legislação. Então, assim, primeiro que eu queria dizer que houve um grande avanço no governo Lula lá atrás, em 2008, com o reconhecimento do MEI, na lei do Simples, quer dizer... Sim. Para trazer para a formalidade, né,
essa pequena economia informal, esses pequenos empreendedores. Porque a partir daí eles passaram a poder emitir uma nota fiscal, passaram a ter a proteção social do INSS com uma pequena contribuição. E isso é fundamental para facilitar o acesso a crédito e a proteção social. Se ficar doente, se a mulher ficar grávida, né? A licença de saúde. Então, isso aí foi fundamental. Então, a política pública tem a ver com isso. A lei do MEI foi uma grande conquista, uma grande vantagem, reconhecimento dessa economia. Mas é preciso muito mais, né? Então, quando eu chamo de economia popular, é esse pequeno empreendedor autônomo que está no ramo do comércio ou serviço, gerando sua própria renda, que não depende, que não tem patrão. E a maior parte da estrutura empresarial dele é o trabalho, não é o capital. Ele tem pouco capital. Tá. Daí a importância do microcrédito, nós vamos falar mais na frente. Tá. Né? Ok, então, Silvana, o que é que o governo tem feito? Você falou que é uma política recente, né? De 2008 para cá é que houve esse foco maior, não é? Desse microempreendedor, no chamado MEI. E aqui no Ceará, o que é que o governo, Elmano de Freitas, tem trabalho? Quais são as políticas voltadas para esse setor, como você colocou, 54% da população é mais da metade, a maioria. Então, é um setor muito amplo, né? Quais são as políticas que vocês têm desenvolvido no governo do Estado e sob a sua liderança? Pronto. Primeiro, o governo do Estado criou a Secretaria do Trabalho. Essa secretaria nova, ela cuida também, além da intermediação da mão de obra através do Cine, que ele faz a demanda e a oferta de mão de obra, ele também estimula o empreendedorismo, que é uma rota para gerar o trabalho, que não é o trabalho de carteira assinada. Perfeito. Né? E, além disso, tem os programas de capacitação, porque eles precisam melhorar a qualidade dos seus comércio, serviço, né? E tem o microcrédito, que é a grande cenoura aí cereja do bolo, que essa economia popular, ela precisa de capital para girar o seu negócio. Certo. Ela precisa comprar mercadoria, comprar insumos, e eles não têm acesso a bancos em geral. Com exceção do Crédito Amigo, do Banco do Nordeste, praticamente alguns outros bancos já estão começando a oferecer, bancos privados, o microcrédito, mas o microcrédito produtivo, orientado, né? Que essa é a política do governo, que começou lá no governo Camilo Santana, no pós-pandemia. Tá. Imagine a metade da população do Ceará desempregada no lockdown, o auxílio emergencial acabou. Isso. E essas pessoas não tinham como trabalhar na rua, porque até o processo de venda delas era na rua, certo? Então, foi criado aí o Ceará Cred, né, em 1921. 2021, né? Em plena pandemia. 2021 ainda estava em pandemia. Nós começamos esse processo já todo digitalizado, né? O atendimento era por WhatsApp, o contrato era assinado digitalmente porque estava em lockdown. E hoje ele é misto, o processo é misto. Nós temos 125 agentes de crédito em todo o Ceará. Nós temos parceria com 110 prefeituras que tem uma sala, muitas vezes é a própria sala do empreendedor, que é apoiada pelo Sebrae, onde o nosso agente de crédito trabalha lá na hora de assinar o contrato, porque na prática ele trabalha na rua, visitando os agentes. Né? Então a gente tem uma fila, o cadastro é digital, cearacred.ce.gov.br, e eles se manifestam o seu interesse em tirar o crédito. Em seguida, isso é distribuído para os 125 agentes em função da distribuição regional onde eles estão trabalhando, e a partir daí ele faz o primeiro contato por WhatsApp e depois ele vai ao local Silvana, então vamos entender aqui. Quem é esse público? Quer dizer, ele quando chega lá, né, para o agente de microcrédito, ele tem que apresentar o quê? Ele tem que comprovar alguma coisa, ele tem que apresentar, ele tem que expor, enfim... O que é que ele tem que levar para poder receber o microcrédito e o que é que o Estado analisa para aprovar esse microcrédito. E esse valor do microcrédito varia de um valor X a valor Y? Isso. Como é que é isso? Boa pergunta. Vou falar primeiro do valor. Tá. O valor vai até R$5.000 se ele for tirar investimento, que é uma máquina, um equipamento, um utensílio. E até R$3.000 se ele tirar só o capital de giro, só para comprar mercadoria, só para comprar insumos. Né? E a taxa de juros está 1% ao mês, é uma taxa de juros mais baixa. Esse programa do governo do Estado, né?
que é o Cearacred. E o nosso público-alvo é o pessoal da mais baixa renda mesmo, é o empreendedorismo de baixa renda. Tá. Diferente até de outros programas de crédito, de microcrédito, porque a gente está dentro da máquina do Estado e a gente faz busca ativa. Mulheres vítimas de violência, egressos do sistema prisional, Tá. pessoas com deficiência e mulheres chefes de família. Esse é o nosso público prioritário. Tá. A gente atende outros microempreendedores também, atende homens, jovens, né? Mas a prioridade na fila anda mais ligeiro para esse público que a gente tem uma busca ativa. E o nosso ticket médio, que a gente chama o valor médio por operação, está na faixa de R$ 2.400. Perfeito. Ou seja, com uma média dessa, é possível você gerar um trabalho ou colocar uma pessoa em trabalho. Coisa diferente que na economia mais estruturada, capitalista, o valor do investimento para gerar um emprego é altíssimo, né? Apesar de ser do setor privado. Mas esse dinheiro é do setor público, mas volta, né? E o retorno tem sido muito bom. No caso do nosso programa Cearacred, nós temos um diferencial, que é o bônus de adimplência, que é um subsídio, Tá. mas no sentido de estimular o pagamento em dia. Se pagar em dia... Diminui o juro dele se pagar em dia? Ao final da operação, Tá. diminui até o principal. Ao final da operação, ele tem direito a 10% da parcela. Perfeito. Porque aí ele já fica com o capital de giro próprio dele, para reduzir a dependência de estar tirando. Ele pode tirar outro, mas ele já fica com um certo capital para ele mesmo. Porque o grande problema é que a gente precisa injetar dinheiro na base da economia. Ok. Você deve ter discutido aqui com o Flávio Ataliba, Sim, na pobreza. sobre Quando a ele erradicação da miséria e quando ele diminuição da falou pobreza. do auxílio emergencial, Isso. que injetou dinheiro na Isso. base da economia, diminuir a pobreza, pois é. Reduziu a miséria em 50%. Exatamente. Então, o microcrédito também é um grande instrumento de redução da pobreza, porque além de incluir produtivamente, não é uma transferência de renda, o dinheiro volta. Perfeito. Além de inclusão produtiva e financeira, e as pessoas entram nesse circuito de produção e renda. Isso. Silvana, você foi funcionária do Banco do Nordeste muitos anos, fez uma carreira muito bonita no Banco do Nordeste, conhece bem as ações do Banco do Nordeste, mas não só o Banco do Nordeste, mas outros bancos têm também microcrédito. O que diferencia esse programa do governo do Estado, por exemplo, ao microcrédito do Banco do Nordeste, o Crédito Amigo? Pronto. Claro que o fato de eu ter ajudado a implantar o Crédito Amigo, a gente trouxe toda uma experiência lá do Banco do Nordeste, né? A experiência de ter o agente de crédito, de fazer Isso. o crédito orientado, né? A nossa diferença é que a gente está na base mais baixa da pirâmide. Tá. É o público-alvo, que já é um nível mais baixo. A gente conversa muito com o Banco do Nordeste. É como se a gente estivesse incluindo para depois eles irem para o Banco do Nordeste, mais na frente. Tá. Né? Então, o público-alvo que eu falei, que é o público-alvo das políticas sociais, né? Pessoas que estão no Bolsa Família, mulheres vítimas de O pessoal do violência. cadastro único. Exatamente. Né? Outra coisa são públicos da própria política de trabalho e renda, que estão sendo capacitadas pelo governo do Estado, a gente encosta com o Cearacred. Tá. Certo? Pessoas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem uma política de apoiar startups, faz a seleção, a gente encosta nas startups financiando. Interessante. Então, a vantagem de estar dentro do governo do Estado, como outros estados também têm agências de fomento, depois nós vamos falar, eles têm essa vantagem de encostar com a política de crédito nas outras políticas, as políticas de capacitação, as políticas de... Ok, ele não recebe só social. o crédito, ele também é capacitado para aquele negócio ter mais possibilidade de dar certo. Porque eu estou entendendo que tanto é para quem vai começar o negócio, como quem já está. Então, Isso, exatamente. O público é mais amplo, né? A sua pergunta foi boa. Outra diferença é que a gente financia para quem vai começar. A maioria dos bancos não financia. Tá. O Banco do Nordeste só em situações muito especiais. Por quê? Porque é muito arriscado você financiar para quem vai começar. Tá. E como é uma política do Estado, o Estado banca esse risco. Tá. Né? Essa política é bancada por um fundo estadual, é um fundo de investimento em microcrédito, que foi criado lá atrás pelo governo Camilo Santana. E hoje é alimentada, né, no atual governo, só no governo Elmano, ele já investiu 66 milhões e nós já financiamos 28 mil empreendedores, que são, bem dizer, 28 mil trabalhadores,
né? Acaba sendo Em 28 mil menos de 2 famílias, né? anos. Porque Exatamente. aquilo acaba beneficiando a família toda, né? Silvana, eu tenho acompanhado desde o ano passado o debate que o governo do Estado tem feito na Assembleia, dentro do próprio governo, para a criação de uma agência de fomento. Eu queria te perguntar, eu acho que já tá perto disso efetivamente acontecer, o que vai acrescer com a agência de fomento, o que é que vai se modificar, se ampliar, de que maneira, o que é que isso vai beneficiar mais ainda esse pequeno empreendedor? Pronto, uma excelente pergunta para esclarecer o que é uma agência de fomento. Perfeito. E depois falar no caso do Ceará, né? A agência de fomento é uma instituição financeira registrada no Banco Central, cuja maioria do capital é do governo do Estado. Ela é pública. Não chega a ser um banco porque não tem conta corrente nem depósito do popular, tá certo? Mas ela pode captar recursos de bancos internacionais, de bancos nacionais, do próprio setor privado bancário e emprestar no varejo. Então, o que é que acontece? O governo do Estado já tem o Ceará-Cred. Só que o Ceará-Cred é bancado pelo fundo orçamentário, é um fundo do governo. Depende de recurso orçamentário. E você portanto, sabe, limitado, né? E você sabe muito bem que é limitado e tem outras... Cobertor é curto. Cobertor é curto e tem outras prioridades também, né? Então, a ideia é captar recursos, né, do sistema financeiro oficial e privado e ampliar essa base de financiamento. Saísse também só do microcrédito, que agora a gente quer emprestar também com a agência de fomento para micro e pequena empresa. A gente pode emprestar faz a diferença aí, Silvana, para o nosso internauta aqui, o que é o meio, o que é o micro, o que é o pequeno empresário, para a gente poder compreender melhor. Na realidade, o MEI é quem fatura até R$80 mil por ano. Então, normalmente é aquele trabalhador autônomo que trabalha sozinho e, no máximo, com um trabalhador a mais que lhe auxilia. Já a microempresa, ela é formalizada na junta comercial e o faturamento dela é até R$360 mil por ano. Então, a gente quer também poder financiar a microempresa com o CNPJ. A gente quer financiar outras atividades econômicas. Depois nós vamos falar mais, como a própria agricultura, o turismo, as prefeituras municipais que tenham capacidade de endividamento e queiram tirar um empréstimo para a infraestrutura, vão poder ser financiados pela agência de fomento. Então, a ideia é realmente alavancar o desenvolvimento com a agência de fomento. Ela vai ser um grande alavancador de negócio no estado do Ceará. Ou seja, não vai ser... Porque hoje você trabalha com o microempreendedor individual. Para além do microcrédito do empreendedor individual, ela vai poder financiar outros segmentos econômicos e de outros tamanhos de estrutura empresarial. Sempre pequenos. Sempre pequenos. Porque o foco dela é a pequena e média empresa. Perfeito, né? Entendi. E também a parte de infraestrutura. Por exemplo, energia renovável. Tem um grande programa aqui. Renda do Sol, né? Renda do Sol, que a gente pretende captar recursos para financiar a energia renovável. E outras ideias que o governo queira. Tem agora... Com o Fome Zero, as cozinhas, a gente pode estar financiando as cozinhas para melhorar a estrutura. Então, é encostar realmente nas iniciativas de política pública para financiar essa pequena economia, que vai além só do que o microempreendedor. Silvana, você acompanha esse tema há muito tempo. Quais são os países que estão hoje assim, avançados nessa área? Com certeza você estudou muito sobre isso. Com certeza, alguns bons exemplos você vem trazendo para cá. Quem é que está fazendo isso bem feito no mundo? Ou mesmo no Brasil, outros estados estão com políticas semelhantes, com sucesso? Na verdade, o microcrédito nasceu na Ásia, né, em Bangladesh, com o Yunus, mas ele se espalhou por vários países, da Índia, da Indonésia, e países mais pobres mesmo, que não tinha alternativa, não tinha uma economia estruturada de capital. Né? Então, a economia que tinha era essa. Então, eles começaram trabalhando. E o microcrédito lá, relativamente, é muito mais importante do que aqui. Toda a experiência veio de lá.
e não veio da Europa nem dos Estados Unidos, veio do primeiro mundo. Tá. Mas eu queria aproveitar e falar também da economia solidária, que é uma prima da economia popular. Qual é a diferença, Qual é a diferença? Silvana? A economia solidária também ela é focada no trabalho e não no capital, mas ela é organizativa. São associações, cooperativas e grupos produtivos solidários. Não é individual. Então, essa é a grande diferença, mas são formados por trabalhadores. E aí a gente tem um grande guru da economia solidária, que é o Paul Singer, professor, que foi secretário nacional de economia solidária, já faleceu. Sim. E ele que trouxe toda uma política pública de economia solidária no governo Lula, lá atrás, no sentido de estimular e de dar visibilidade a essa economia solidária. Então, todo o cooperativismo... As cooperativas no sul do Brasil, que é mais forte do que no Nordeste, toda a produção cooperativa. E aí eu vou falar do cooperativismo no Ceará. Sim. Você tem no governo do estado o Projeto São José, por exemplo, que financia a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? Exatamente. Essas cooperativas, depois de estruturadas pela política pública, ia bater a porta dos bancos e não tinha crédito. Porque não tem estrutura de capital próprio, não tem terra, não tem... garantia para dar. Hoje já é um público do Ceará Cred? Sim, aí, exatamente. Então, foi uma demanda também do próprio governo do estado de criar uma linha especial dentro do Ceará Cred para as cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária. Então, hoje o Ceará Cred também financia essas cooperativas, inclusive são projetos belíssimos, mostrando que a economia solidária é viável. Projetos de castanha, de leite, de polpa de fruta. E agora nós começamos a financiar o adiantamento para as compras governamentais. Veja bem, as associações e cooperativas, depois da pandemia, ficaram desestruturadas. Sim. Querem vender... Para o Estado. Poder público. E não Estado aí, município e governo do Estado, né? O governo federal também. Então, é a merenda escolar, né? O PA, e que é o Programa de Alimentação Escolar, PNAE. Inclusive, a lei estabeleceu que pelo menos 30%, né? No mínimo 30% da merenda escolar tem que ser comprada da agricultura familiar. Então, para essa economia conseguir acessar essa política que é tão importante também, que foi feita lá no governo Lula, eles precisavam de capital de giro mínimo para se estruturar, né? E a gente está financiando esse adiantamento, aí eles entram nos editais do Estado. Demora, porque demora o edital, demora a pagar. Perfeito. E aí, quando eles recebem o dinheiro, eles pagam o empréstimo. Tá. Silvana, o que é que a gente ainda precisa fazer para inclusão? A gente, como você citou bem, a gente conversou aqui com o Flávio Ataliba e ele trouxe números assim muito estarrecedores, né? Você imaginar, por exemplo, que em torno de metade da população cearense está na linha abaixo da pobreza. E 10% da população cearense, nós estamos falando aí de quase 9 milhões de habitantes, 8,8 milhões que é a população cearense. Então, metade disso está na pobreza e 10%, portanto, aí, quase 1 milhão de cearenses vivem abaixo da linha da miséria, da extrema pobreza. Quer dizer, como chegar, como atingir? O que é que você imagina aí para os próximos anos? O que é que nós temos que fazer para incluir essa população, né? Em ter renda e ter acesso às políticas públicas, enfim. É uma situação dramática você ter mais de 10% da população abaixo da linha da miséria. Isso. Então, primeiro a gente tem que questionar o próprio modelo econômico, né? Que ele é excludente e que ele não consegue absorver. Então, isso é difícil porque é uma questão nacional, uma questão mundial. Sim. Né? Sim. Da própria economia. A estrutura econômica é concentrada, né? E ela não absorve todo mundo. E não dá para ter empréstimos com esses juros altos como nós temos no Brasil. Exatamente. Um absurdo, uma inflação controlada. Então, tem questões macroeconômicas a serem enfrentadas, né? Mas tem também questões que, mesmo do nível do governo estadual, ou do governo nacional, ou do governo local, prefeitura, que vem aí as eleições, pode ser olhada. Por que as prefeituras não têm a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Nem todas têm. Verdade. Acho que não tem papel nisso. Tem papel, sim, de botar a lupa nessa economia, chamar, capacitar, gerar feiras, ajudar a comercialização, né? E além do microcrédito, que requer uma estrutura
maior, no caso do governo do estado, né, uma prefeitura sozinha vai conseguir fazer, Perfeito. mas pode fazer alianças com o governo do estado, né, para colocar essa lupa do trabalhador, do microempreendedor, para gerar trabalho. Eu chamo a lupa do trabalho em vez de ser a lupa do capital. Tá, Né? tá. Então, organizar onde é que as pessoas estão trabalhando, onde é que está gerando emprego, qual é o arranjo produtivo local, que eu queria falar aqui, que tem no seu município, que tem na sua região. É a rede jaguaruana, é o crochê em Russas, A moda íntima, a moda frecheirinha. frecheirinha, é a cachaça e o mel Tá. na Viçosa. Então, a ADESE hoje ela mapeou 102 arranjos produtivos locais. E uma das linhas do Ceará Crédito para a microempresa vai ser, na Agência de Fomento Nova, vai ser exatamente financiar esses empreendedores que estão nesses arranjos produtivos locais, que eles têm uma grande oportunidade de gerar mais competitividade, de ter a sua marca, de comercializar melhor. Então, a gente tem políticas, resumindo aqui a sua pergunta, além da transferência, da questão macroeconômica como um todo, do equilíbrio macroeconômico, das questões nacionais, a gente tem as políticas de transferência de renda, que está aí, tanto no nível federal como estadual, que é necessária para quem está realmente na linha abaixo da pobreza, e tem essas políticas de inclusão, que vai desde o microcrédito, capacitação, organização de trabalhadores, de grupos produtivos solidários, de associações, que apesar da associação não ter fins econômicos, ali dentro tem famílias que podem formar um grupo e gerar um grupo econômico solidário. E o Ceará Crédito está financiando, é outro diferencial, está financiando grupo produtivo solidário que nenhum banco financia. É quase como um microempreendedor informal, coletivo. Então, junta 4 a 7 mulheres que querem montar um negócio um pouco maior. Esse limite, Bruno, vai para R$21 mil, que é o maior valor do microcrédito. Aí já dá para fazer uma padaria, já dá para fazer uma confeitaria, uma lanchonete com um grupo de mulheres. E é informal, não precisa se formalizar ainda, certo? Silvana, quem é esse empreendedor? Ele majoritariamente é formado por mulheres? Eu tenho visto assim, os programas do governo muito voltado para as mulheres, não é? E parece que elas têm uma capacidade de organização, de cooperar, de um sentimento solidário. Parece que, pelo menos, os números mostram isso. É por aí? As mulheres estão podendo, são mais empreendedoras do que os homens em geral? É verdade. Estatisticamente, né, o número de mulheres empreendedoras é bem maior e talvez seja pela própria condição feminina, né? De também optar por trabalhar em casa, né? Optar ou conciliar toda a questão da economia, dos cuidados que recai sobre a mulher. Né? Mas no caso do Ceará Crédito, 70% dos clientes são mulheres. Então, você tem toda a razão e é uma grande oportunidade para as mulheres. No caso do Ceará Crédito, nós temos uma parceria muito grande entre a ADESE e a Secretaria da Mulher, liderada pelo nosso governador Jade Romero, no sentido de fazer essa busca ativa das mulheres, de divulgar, de fazer reuniões no interior do estado, divulgando o Ceará Crédito, divulgando as capacitações que eles fazem para ampliar. E nós já ampliamos esse percentual de mulheres que era de 60% ano retrasado e agora está com 70%. Tá. Ou seja, a tendência, então, é esse programa crescer, né? Pelo que eu estou vendo, quer dizer, com a agência de fomento, vai ampliar a capacidade de financiamento, né? De investimento nessa política. E me parece que não há retorno. Você, até recentemente, foi presidente do Conselho Regional de Economia. Então, a economia é a sua área, né? Me parece, Silvana, que cada vez mais nós vamos ter empreendedores. Vamos ter cada vez menos o trabalhador de carteira assinada. Essa é uma realidade do mundo, né? Não é só do Ceará, não é só do Brasil, né? É como eu falei, a matriz empreendedora ela é muito heterogênea. Ela pode ser classificada segundo o tamanho, que a gente já falou aqui. Ela pode ser classificada segundo a motivação. Eu tinha até um dado aqui que 42% vai ser empreendedor porque quer ser independente, não quer ter chefe, não quer ter patrão. 20% diz que precisa de renda extra. Às vezes ele tem o trabalho, mas... E é empreendedor também, né? É empreendedor, exatamente.
Aí tem outros que querem praticar seus conhecimentos e não conseguem no mercado de trabalho, trabalhar na sua profissão, né? Ou não consegue emprego. Em geral, não consegue emprego. No outro canto, eu tenho que é o empreendedor de subsistência, né? Então, e também eles são classificados também segundo o gênero, né, que a gente falou, e segundo o grau de acumulação de capital. Tem aqueles que têm um certo capital, tem a sua mercearia, já tem as prateleiras, já tem um certo estoque, e tem aqueles que não têm nada de capital, que é o ambulante. O ambulante, ele não tem nada, ele compra a prazo até e vai vender na praia. Né? Tá. Você falou aqui na nossa conversa, e eu acho que a pandemia, eu queria perguntar a tua opinião, acho que a pandemia acabou incentivando muitas vocações. Quer dizer, a pessoa não podia trabalhar ali formal e aí acabou investindo naquilo que gostava de fazer e muita gente se deu bem. Assim, eu vejo gente que evoluiu, criou negócio ali na pandemia, né? Sobretudo aí nas redes sociais, que trabalha com as redes sociais, que hoje é uma realidade, isso contaminou hoje tudo que faz na rede social. Né? Então, é isso mesmo, Silvana? Você percebeu isso, que houve um avanço do empreendedorismo com a pandemia nos anos aí 20, 21? Eu acho que toda crise gera resiliência, né? E gera respostas criativas. Então, esse segmento da micro e pequena empresa, como um todo, ele teve que se virar, né? Para sobreviver e não sucumbir. E uma das grandes criatividades foi as vendas digitais, né? Gerar negócio dentro de casa, porque você tinha que gerar negócio que se livrar do lockdown e, ao mesmo tempo, vender. Né? Então, isso gerou realmente um impulso no empreendedorismo, na criatividade dos pequenos negócios, né? Dos pequenos negócios domésticos, e muitos deles continuaram e estão aí, se perpetuaram. Né? Agora, eu queria falar também da capacitação empresarial, porque às vezes a gente só tem a formação empresarial, quem faz faculdade, administração, economia ou MBA, né? E eu costumo dizer que eles têm um MBA de rua, porque eles aprendem na prática. No dia que tem jogo do Fortaleza e Ceará, eles estão vendendo a bandeira. No dia da pátria, eles estão vendendo a bandeira. Então, eles têm todo o aprendizado empresarial. São muito flexíveis, né? Exatamente. Sabe direitinho como é que vai colocar o preço e tal, mas eles precisam de capacitação também. Claro. Então, o Ceará Crédito tem uma plataforma de capacitação para eles. Eu esqueci de dizer, né, que integrada à plataforma do Ceará Crédito, a gente oferta vários cursos de forma virtual, como precificar, como vender de forma digital, como se formalizar, como elaborar seu plano de negócios, como melhorar suas vendas. Então, é muito importante que eles acessem, não é obrigado a ser cliente do Ceará Crédito, qualquer pessoa pode acessar também, via plataforma Ceará Crédito, os cursos virtuais do Ceará Crédito. Então, Silvana, dá aí a dica aí, como as pessoas podem se informar melhor, ter mais detalhes, acessam qual é o site, enfim, qual é a plataforma que você indicaria para as pessoas terem mais informações. Na realidade, é o site cearacred.ce.gov.br. Lá dentro tem um telefone que eu não tenho aqui agora, que é um WhatsApp, que é a nossa atendente virtual, Ceissa. Ela também responde. O nome é ótimo, Ceissa é ótimo. Ela atende virtualmente as dúvidas e também as reclamações de cliente que se cadastrou, não saiu ainda meu empréstimo, como é que está a minha situação. Então, a gente tem essa comunicação com os clientes também da forma com a Ceissa. Bom, muito bem. Silvana, você tem mais algo a acrescentar do que nós já conversamos aqui, que você considera importante aqui para informar o nosso público? Não, eu acho que a gente tem que colocar o ponto nos is, né? Que o sistema econômico atual ele é concentrador e o sistema financeiro também é totalmente concentrador, voltado para o consumo e para os grandes negócios. Então, é preciso que a gente realmente tenha políticas públicas voltadas para a economia popular e solidária e tenha também a política de microcrédito, que é a principal instrumento voltada para a economia popular e solidária. E a oportunidade que tem aí dos governos atuais de reconhecer isso e melhorar. Recentemente, o governo federal está lançando agora o Acredita Brasil, no nível federal. Como é que vai funcionar, Silvana? Quais são as informações até agora? Na realidade, eles criaram um fundo garantidor, porque qual é o problema? Os bancos não emprestam porque
tem medo de garantia, levar calote. tem que ter um avalista. Então, o governo federal vai dar garantia com esse fundo garantidor. Isso vai facilitar com que os bancos possam atrair mais capital para esse negócio. É muito importante. Está ótimo. Bom, nós acabamos aqui de conversar com a Silvana Parente, ela que faz esse trabalho belíssimo há muito tempo, é estudiosa da economia popular, da economia solidária, do microcrédito, e desta forma nós concluímos mais uma conversa, um diálogo do Centro Universitário Farias Brito, do nosso podcast, e na próxima semana voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Até lá, boa semana para vocês.